E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esteatose hepática, né? A famosa gordura no fígado. A gente geralmente pensa que essa gordura no fígado é formada quando a gente ingere muita gordura. Vou chutar aqui, costelinha, linguiça, muito leite, queijo mais gorduroso. Mas na verdade não é isso que forma essa gordura no fígado. É justamente o carboidrato, que é o grande vilão também do diabetes. É esse carboidrato em excesso, pão, biscoito, bolacha, arroz, macarrão, batata, refrigerante, doces. É justamente esse carboidrato que vai se depositar no fígado, formando essa esteatose hepática. Por isso que existe uma associação tão grande de obesidade com esteatose hepática, de diabetes com esteatose hepática. Tanto que o nome certo hoje em dia é doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Ou seja, existe uma alteração do metabolismo que vai levar o paciente a ter obesidade, diabetes e esteatose hepática. É claro que tem outras condições que também levam a uma disfunção do fígado, como excesso de bebida alcoólica, alguns medicamentos, mas aqui eu vou focar em relação à parte, de diabetes e de obesidade. Bom, quando o paciente chega no consultório e ele tem um IMC acima de 25, ou seja, é um paciente com sobrepeso, ou IMC acima de 30, paciente já com obesidade, a gente nota que ele tem características de ter uma síndrome metabólica, que é quando, além do diabetes, ele vai ter um aumento da circunferência abdominal, é um paciente que já é hipertenso, que tem um triglicérides um pouco mais alto, um HDL, que é o bom colesterol, um pouco mais baixo. A gente vai pensar que esse paciente pode ter esteatose hepática. Nesse caso, o primeiro exame que a gente utiliza, de maneira geral, é o ultrassom. O ultrassom consegue me quantificar o quanto de gordura que ele tem no fígado. Então, às vezes o paciente chega e falando assim, eu tenho gordura no fígado porque eu fiz um exame de sangue. Na verdade, o exame de sangue não mostra gordura no fígado. A gente pode até desconfiar que com aquele exame de sangue ele tenha gordura no fígado. Mas eu preciso fazer um exame de imagem, que de maneira geral a gente pede ultrassom para poder ver se tem essa esteatose hepática, essa gordura no fígado. Geralmente o ultrassom vai me dar uma característica de gordura no fígado dividido em 3 classes, né? Tipo 1, 2 e 3, ou leve, moderada e grave. Geralmente, quando ele tem uma quantidade de gordura abaixo de 33%, geralmente de 5 a 33%, é grau 1. De 33 a 66%, grau 2. E acima de 66% de gordura, ele tem uma quantidade de gordura que a gente fala que é o grau 3, acima de 66%. Bom, com esse resultado, a gente pode pedir, ou deve pedir, as enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT. Com isso, eu vou ver se, além de gordura no fígado, ele também tem uma inflamação, uma hepatite. Se eu tiver esteatose hepática e uma hepatite, eu tenho uma esteatohepatite. Lançando mão desses dados, a gente preenche uma ferramenta que se chama FIB4. Esse FIB4 ele consegue me estimar se o paciente tem risco de fibrose, ou seja, se além da gordura, se além da inflamação, se já existe uma certa rigidez naquele fígado, que pode progredir até uma cirrose. Então a gente lança esses dados, TGO, TGP, idade do paciente e plaquetas. Se esse FIB4 me der um resultado abaixo de 1,3, esse paciente tem pouca possibilidade de ter uma fibrose no fígado. E nesse ponto, a gente, entre aspas, encerra essa investigação e vai tratar o paciente no sentido de melhorar o controle da glicose, emagrecimento, uma mudança do estilo de vida do paciente. Se por um acaso ultrapassa o 1,3, a gente tem que pedir um exame chamado elastografia. Essa elastografia é um exame que a gente pode fazer com ultrassom ou com uma ressonância nuclear magnética. Ele vai me falar o quanto de gordura novamente tem aquele fígado, é um exame até mais apurado do que o ultrassom. Ele me fala o grau de dureza daquele fígado.
Ele pode falar que não tem nenhuma fibrose, é zero, é o F0. Pode falar que tem F1, existe um grau de dureza, uma fibrose leve. Tipo 2, já um pouquinho mais moderada. Tipo 3, já mais grave. E se ele fala que é o 4, já é típico de cirrose. Quando cai tipo 0 ou 1, de certa forma a gente encerra essa investigação, mas reforça mais ainda o tratamento de mudança de estilo de vida, essa questão de emagrecimento, controle da glicose. Caso de moderado a grave, aí o ideal é mandar para o hepatologista, que provavelmente vai pedir uma biópsia desse fígado para comprovar esse grau de fibrose e se já existe uma cirrose, né, nesse paciente. Nesse caso, a gente deve lançar mão de algumas medicações mais específicas para o tratamento desse quadro, onde nós temos a esteatose, a hepatite e já temos uma fibrose, né? Existe uma medicação americana aprovada lá, mas ainda não aqui, que é o resmetirom, que é uma medicação que trata justamente esse quadro, né, de uma fibrose mais avançada. Mas antes disso, existem algumas medicações que nós podemos usar, até de fácil acesso, que vai nos auxiliar nesse tratamento para que nós não cheguemos nesse ponto. Uma medicação que a gente usa muito é a pioglitazona, que é uma medicação também usada para diabetes, ou principalmente para o diabético, né? Essa medicação tem o poder de melhorar tanto reduzindo a gordura do fígado, reduzindo a inflamação e até a fibrose. Outras medicações também são muito indicadas hoje em dia, né? Os análogos de GLP-1. Então a gente tem também hoje em dia a tirzepatida, que é uma medicação nova, né? É um análogo de GLP-1 e de GIP, que também tem uma ação importante na redução de gordura no fígado, na redução da inflamação, que é a hepatite, né? E na redução da fibrose também. Existem medicações até mais potentes que vão chegar no mercado ainda, que é a retratutida, que promete acabar com 100% da gordura no fígado. Mas todos esses tratamentos se baseiam principalmente no emagrecimento. Quando o paciente consegue emagrecer, consegue controlar a glicose, né, essa esteatose hepática tende a reduzir. Então fica o alerta, caso você já seja diabético ou pré-diabético, hipertenso, esteja em obesidade ou até mesmo em sobrepeso, já tem um triglicérides um pouquinho aumentado, um HDL, que é o bom colesterol, um pouquinho mais baixo, ou seja, você tem aí critérios de síndrome metabólica, é importante avaliar esse fígado, tá bom? Precisando, meu nome é Wilder, eu sou endocrinologista e estamos à disposição. Valeu, turma, até a próxima. E só mais um recado, se você gostou desse vídeo, achou interessante, achou que alguém pode também gostar desse vídeo, curta, compartilhe e comente. Valeu, turma!